Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o UFMG 90 anos de história. Hoje é um dia especial para o Interconexão Brasil, porque estamos exibindo a nossa 200ª entrevista, que é dedicada à análise dos 90 anos de funcionamento da UFMG, na qual eu fui aluno e professor. É, portanto, uma justa homenagem e um tributo ao UFMG pelo que ela representou e representa na formação de novos talentos e ao desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Em comemoração aos seus 90 anos, a UFMG foi escolhida pela SPBC para sediar sua 69ª reunião anual. A UFMG, como instituição, começou como estadual em 1997 e foi federalizada em 1949. Neste programa vamos rememorar um pouco da sua história e analisar o que ela representa na atualidade e suas perspectivas de desenvolvimento futuro. E a nossa convidada é a vice-reitora, professora Sandra Goulart Almeida. Muito bem-vinda para falar de um tema tão importante de uma instituição que honra a nós, mineiros e brasileiros. Em que contexto surgiu a UFMG, professora? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho da história da nossa instituição, que completa agora 90 anos. Ela surgiu de um contexto muito interessante. Na verdade, se nós pensarmos bem, a UFMG começou o embrião do que seria no futuro a UFMG em 1892, com a criação da Faculdade de Direito em Ouro Preto. A universidade que se juntou, as instituições que se juntaram para formar o UFMG em 1927, foi um grupo de universidades isoladas. Então era a Faculdade de Direito, que foi a primeira, depois foi a de Odontologia, foi também Engenharia, Farmácia e Medicina. Então essas 5 unidades se juntaram e foi criada em 1927, na época era UMG, Universidade de Minas Gerais. E qual o contexto? Havia, nas análises que são feitas, que criaram a universidade, era até sonho dos Inconfidentes. Exatamente. Foi realizado o sonho do Inconfidente ou ela se situa num movimento de modernização e de modernidade de Minas Gerais que ocorreu exatamente na década de 20? Eu acho que foi uma confluência dessas duas questões. Primeiro, havia sim um desejo antigo de ter uma universidade que fosse de Minas Gerais. E foi uma confluência de ocorrências na época, tanto que com a abertura de várias unidades, faculdades isoladas que se juntaram e formaram a UMG na época, que depois se tornou o UFMG. Quais foram os propósitos principais para criá-la, professora? Foi justamente isso, a ideia de que havia necessidade de termos uma universidade que fosse do Estado de Minas Gerais e que isso traria muitos benefícios ao Estado. Esse foi um primeiro contexto, né? E como eu disse, ela só foi federalizada em 1965, que ela se tornou, que se tornou em 49, desculpa. E o nome UFMG foi apenas 1965, a mudança do nome. Perfeito. O que ela era quando ela foi federalizada? Quantas unidades faziam parte da Universidade de Minas Gerais, à época? Olha, à época havia várias outras se juntaram, essas 5 primeiras, né? O Conservatório de Música também se juntou, várias outras se juntaram para formar justamente essa Universidade de Minas Gerais, e quando ela se federalizou, várias outras se juntaram a elas também. E também com isso mudou-se muito o perfil dessa universidade, que passou de uma universidade que estava ligado mais a profissões, quer dizer, médico, engenheiro, dentista, advogado, para uma instituição que dava outros tipos de conhecimento, né? São 2 outras dimensões, que é a pós-graduação, a pesquisa e não a pós-graduação veio posteriormente, né? Foi. E a extensão?
Quando é que se passa a se desenvolver mais a pós-graduação na UFMG? É interessante que a extensão, o conceito de extensão, o conselho de extensão, foi iniciado em 1932. Começou-se a pensar o conceito. A pró-reitoria de extensão foi bem mais tarde, mas o conceito já estava lá em 32. Aliás, foi no mesmo período também que se pensou a questão da assistência estudantil. A universidade, nesse sentido, a UFMG, ela foi pioneira nessa reflexão sobre a necessidade de dar assistência àqueles alunos que de fato necessitavam para fazerem os seus cursos, né, na universidade. E a pós-graduação, ela data de 1966, foi quando nós começamos então a oferecer vários cursos de pós-graduação, não só a UFMG, mas várias outras universidades do país também. E a pesquisa, quando é que ela se desenvolve propriamente dito? Porque também na sua origem ela foi pensada para ser uma universidade, criar uma cultura nacional e também desenvolver a pesquisa, né? Exatamente. Quando a pesquisa se impõe, propriamente dito, na UFMG ou na Universidade de Minas Gerais? Hein? Olha, na verdade, quando se pensa em pós-graduação, sempre se pensou em pós-graduação junto com pesquisa, né? Não há como ter uma pós-graduação sem termos também uma pesquisa consolidada. Então, a partir da criação, da consolidação da nossa pós-graduação, a pesquisa também desenvolveu e logo depois nós tivemos uma pró-reitoria diferente que cuidava uma da pós-graduação, a outra da pesquisa. Então, foi ao longo da história da UFMG. Vindo para hoje, o que a Universidade Federal representa em termos de cursos? Que descrição, que percepção nós podemos ter dela? Hoje a UFMG é uma instituição robusta e ela tem 75 cursos de graduação, um número bastante impressionante para os nossos dos dados que nós temos com relação às outras universidades também. E nós temos 63 cursos de mestrado e 77 de doutorado. A nossa pós-graduação. E qual o número de professores e de alunos? Nós temos mais ou menos 3.200, 3.300 professores, alunos, nós temos de todas as áreas, graduação, pós-graduação, especialização, mais ou menos 60 mil alunos, de um modo geral, falando genericamente. Então, é uma universidade grande para os padrões brasileiros, cresceu muito nos últimos anos, inclusive. Perfeito. A proporção entre professores e professoras, né? E entre alunos e alunas. Esse é um dado interessante. Entre professores e professoras, nós temos 46% de professoras, de mulheres. Não em todas as áreas, né? As mulheres estão concentradas tradicionalmente na área das humanas e na área da saúde. E com relação aos alunos, ao alunado, nós tivemos uma pesquisa que foi realizada o ano passado, se não me engano, pela professora Marlise Matos, do Departamento de Ciência Política, que fez esse levantamento e nós temos, foi avaliado que nós temos 54%, varia um pouquinho, 54%, 55% de alunos. Dependendo do ano do ingresso e da saída Exatamente. Também. De alunas, quer dizer, as mulheres predominam, mas novamente é importante destacar que elas predominam em determinadas áreas, né? Isso, o nosso desafio é realmente fazer com que as mulheres estejam presentes em todas as áreas do conhecimento. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos tentar situar a UFMG no contexto nacional. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema UFMG 90 anos de história. No primeiro bloco, nós situamos uma breve visão histórica, o surgimento, o desenvolvimento, a federalização exatamente da universidade, né? E também já fizemos um balanço do que a universidade tem e oferece aos estudantes mineiros e brasileiros, né? Como situar o UFMG no contexto nacional? A UFMG é uma universidade muito respeitada, ela está muito bem classificada
no contexto nacional. Dependendo dos rankings ou do tipo de avaliação, nós estamos localizados em uma determinada posição. Mas o que tem se dito geralmente é que depois da USP, geralmente Unicamp, a UFMG ocupa o terceiro lugar, quer dizer, entre as federais ela está muito bem colocada também. Então nós regulamos entre a Unicamp, o FMG, o URGS em termos de tamanho, em termos de estrutura. Mas ela é uma universidade muito bem respeitada, não apenas no cenário nacional, mas no contexto latino-americano também. E isso se deve ao trabalho das gerações que se seguiram. Nós estamos falando dos 90 anos da UFMG, Sim. Então quer dizer, cada geração construiu a universidade à sua maneira. Então, se chegamos aonde chegamos, com esse nível de respeito que temos hoje, é por causa das gerações que nos antecederam durante e fizeram um trabalho muito sério. É possível também situá-la no ranking internacional? Sim, é possível também. Nós estamos até muito bem colocados. Um dos rankings mais reconhecidos, né, internacionais, são rankings que têm questionamentos também, mas de acordo com esse ranking, nós estamos entre as 4% melhores do mundo, né? Justamente junto com, primeiro a USP, Unicamp, e logo depois a UFMG, com mais algumas federais. Superando também a UFRJ, no Rio de Janeiro? Em alguns depende do ranking, depende do que você está analisando, mas num contexto global me parece que sim. Perfeito. Qual tem sido o grau de renovação dos professores e das professoras? Tem sido uma renovação constante. Em alguns momentos, claro, dependendo da situação, há um grupo maior que se aposenta e a gente tem conseguido repor essas vagas de certa forma, até um certo limite. O que acontece, no entanto, é que a UFMG cresceu muito nos últimos anos e esse é um grande desafio. Então, o número de professores ou de funcionários não é suficiente, ou de técnicos administrativos em educação, não é suficiente para o crescimento que a instituição teve. Então, realmente, nós, principalmente com relação aos técnicos administrativos em educação, nós precisamos recompor o número de vagas que nós temos. E com relação aos professores, nós temos feito chamadas constantemente a partir das aposentadorias. Mas é importante que nós tenhamos essas reposições pelo fato de a universidade ter crescido muito nos últimos anos. A reforma da Previdência tem acelerado a saída dos professores que poderiam ficar mais um tempo na universidade e têm medos exatamente de perder algum direito? Eu acho que alguns já começaram a se movimentar nesse sentido. Eu acho que a partir do momento que essa reforma for aprovada, estiver prestes a ser aprovada efetivamente, esse número vai aumentar. Mas algumas pessoas, de fato, já estão se aposentando diante desse quadro que é colocado, que é uma insegurança jurídica. Não resta a menor dúvida. Então, isso sim. E o nosso receio é justamente que isso, no futuro, tenha um impacto danoso para a universidade. Como a crise está afetando o funcionamento da UFMG? Olha, nós tivemos, de fato, a partir de final de 2014, uma restrição orçamentária, uma diminuição considerável nos últimos anos. E o que nós temos optado por fazer é manter as bolsas para os estudantes, manter a atividade fim da universidade, que é a graduação, a pesquisa e a pós-graduação e a extensão. Então, nós temos procurado não cortar nessas áreas e temos cortado em áreas mais de infraestrutura, que não são atividades fim da universidade. Mas o que tem acontecido também é que, ao mesmo tempo que a UFMG teve cortes, outras agências de fomento também tiveram cortes, como é o caso da CAPES, do CNPq, da FINEP. Isso tem um impacto enorme sobre a produção de pesquisa, sobre a produção de conhecimento. Então, isso a longo prazo, mesmo que nós ainda não possamos ver isso tão claramente em alguns casos, a longo prazo isso será extremamente danoso para a universidade, para o país de um modo geral, porque é uma confluência. Não apenas as universidades estão tendo os orçamentos cortados, mas também essas agências que patrocinam, que financiam a pesquisa nas universidades públicas. Então, a longo prazo, isso para nós é muito preocupante e é algo que realmente nós temos debatido, principalmente nesse evento da SBPC. E o contingenciamento de verbas? Eu já vi em algumas universidades, não necessariamente no UFMG, que as verbas já estão escasseando até a metade até setembro, outubro no máximo.
O contingenciamento está afetando também o funcionamento da UFMG ou não? Nós ainda não está afetando porque nós ainda estamos recebendo algum orçamento. Mas a partir do momento que esse contingenciamento for de fato efetivado, como foi previsto, isso de fato terá um impacto enorme, não apenas com relação ao UFMG, mas todas as outras universidades. Então é algo que nós estamos fazendo, estamos nos unindo no sentido de evitar que isso aconteça, que esse contingenciamento de fato ocorra para as universidades públicas. E na área da saúde, tipo o hospital das clínicas, que ele tem uma importância também decisiva, e o custo da saúde é cada vez maior. É verdade. Como está funcionando o nosso Hospital das Clínicas? Olha, o Hospital das Clínicas, ele foi passado para o controle da EBSER, que é um órgão do governo que cuida da gestão dos hospitais universitários. Sim. Então, ela não está diretamente mais sobre a gestão da universidade, né? O que nós temos feito é gestão no sentido de que se mantenha um orçamento para os hospitais universitários, né? E a UFMG também, ela é responsável pela gestão do Hospital Risoleta Neves. Então, é uma gestão contínua para que esses serviços não possam ser continuados para a nossa comunidade. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar as perspectivas de crescimento futuro da UFMG. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema UFMG 90 anos de história e já deixamos no ar o terceiro bloco, qual o seu tema, que são exatamente as perspectivas de crescimento futuro. Professora, já dá para planejar e antever os próximos 90 anos da UFMG? Difícil, mas podemos fazer uma tentativa. Numa crise dessa, né? De fato. É a coisa mais fácil do mundo, né? O que pensar, por exemplo, em termos de crescimento da graduação? De fato, é difícil planejar num momento como este, né? Mas nós sabemos alguns rumos que nós pensamos que seria interessante para a universidade percorrer. Então, por exemplo, com relação à graduação, é claro, há uma necessidade de nós fazermos uma reflexão. Hoje em dia nós sabemos que a graduação não é suficiente e nem atende muitas vezes às demandas da sociedade. Então, pensar em outras formas, outros tipos de cursos que podem ser dados, não apenas os tradicionais que estão sendo ofertados, e as demandas também são diferentes. Então, cursos enfocando a interdisciplinaridade seria muito interessante. Então, há alguns nortes que nós sabemos que nós teremos que caminhar. Por exemplo, a quarta revolução industrial, como ela está sendo encarada? Ela já falou na interdisciplinaridade, que exatamente um dos aspectos É um dela. dos aspectos. Há também a relação da universidade também com as empresas, que para o Brasil isso é muito importante também. E tem que se pensar nessa possibilidade. Então, isso é algo que nós prevemos, nós conseguimos prever, que é um rumo que a universidade vai ter que tomar. Quer dizer, que tipo de profissional a sociedade do conhecimento precisará. Não é mais esse profissional que nós estamos formando, ele necessitará de outras qualidades, de outras formas de conhecimento. Então, a universidade, não só a UFMG, mas a universidade no contexto geral, ela tem que se antever a essas questões. E a UFMG tem feito essa reflexão em nível de graduação, tem feito algumas propostas, tem sido discutida algumas possibilidades junto à nossa comunidade. E a reforma, por exemplo, curricular, para exatamente atender esse ajornamento da universidade. Exatamente. Tem que se pensar também em cursos que deem para os alunos a possibilidade de fazer algo mais compacto, em algum tempo mais curto, e que depois eles possam se especializar ao longo da carreira. Então, isso nós já estamos discutindo em termos da UFMG. Pensando a infraestrutura e o campus, ainda tem espaço para crescer? Tem. Nós temos um sonho, né? O sonho da UFMG é levar todas as unidades para o nosso campus. Inclusive a saúde? Professor? A saúde não, as unidades, a saúde, nós temos dois campos, o campus da Pampulha e o campus saúde. Então a saúde ela tem que de fato ficar lá, que é onde ela atende melhor a comunidade e essa interação com a comunidade é muito importante. Mas as outras unidades que nós ainda temos no centro, a nossa intenção é trazê-las para o campus, que é o caso da arquitetura e da direito. Mas é claro,
isso nós esbarramos com a questão da crise e do orçamento. Então, nós precisaremos procurar meios para fazer com que isso aconteça, mas isso é um desejo, um sonho da UFMG de ter essas unidades no campus Pampulha. Uma outra possibilidade também, nós temos um campus da UFMG em Montes Claros. Então, esse campus já cresceu muito, né? Para nós é um grande orgulho ver o campus de Montes Claros como ele está hoje. Mas ele tem potencial para crescer mais ainda. Então, esse também eu acho que é uma possibilidade para o futuro da UFMG. Olhando a pós-graduação, como pensar o crescimento dela? A pós-graduação também ela tem grandes desafios, né, de pensar o que é que nós precisamos formar para o futuro, para os profissionais do futuro. Então, acho que nós temos que pensar, e já temos começado a pensar, numa política da pós-graduação para o UFMG. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, cresceram muito os mestrados profissionais. Nós teremos doutorados profissionais também. Então, isso é uma possibilidade que nós temos pensado e discutido no âmbito da pós-graduação. E a pesquisa, que linhas desenvolver? A pesquisa, ela realmente caminha dentro das demandas que nós temos e das pesquisas que são realizadas pelo corpo docente em várias áreas do conhecimento. Mas algumas questões que já têm se colocado muito, por exemplo, o caso de laboratórios multiusuários, grupos de pesquisas transdisciplinares, isso é uma tendência de fato e que a UFMG já tem abraçado. Eu acho que essa questão disciplinar, ela cada vez se impõe para nós como algo que não pode ser mantido mais nessa sociedade do conhecimento. Então, são várias essas possibilidades de se pensar em pesquisas conjuntas cada vez mais produtivas de áreas que antigamente não se uniam para pensar sobre um determinado fenômeno. Acho que a ideia hoje é pensar sobre um fenômeno e agregar os vários elementos, os vários estudos que possam ser feitos nesse contexto. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. O que se planeja ainda para celebrar os 90 anos da UFMG? Essa é uma boa pergunta. Acho que a gente pensa sempre na crise, nas dificuldades, mas a UFMG tem muito que celebrar. Ela tem uma trajetória muito importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. Ela é uma universidade de peso no contexto nacional e internacional, então há muito o que celebrar. Então nós pensamos muito na ideia do presente para comemorar esses 90 anos. Quer dizer, a UFMG faz 90 anos. O que é que a UFMG quer de presente, por um lado, mas também o que ela quer dar de presente para a sua comunidade e para a comunidade de Belo Horizonte. Então, essa é a reflexão. Então, nós programamos uma série de conferências em várias áreas do conhecimento, chama-se Desafios Contemporâneos, né? Então, nós temos convidados estudiosos de várias áreas do conhecimento para falar sobre vários desafios da contemporaneidade, né? Então, isso para nós é algo muito importante. Nós temos também oferecido um ciclo de palestrantes nacionais e internacionais para os alunos dos cursos noturnos, que para nós também é muito importante. E temos também feito várias exposições para pensar essa história da UFMG, o acervo artístico da UFMG, os presentes que a UFMG já ganhou. A UFMG ganhou vários presentes ao longo dos anos, seja através de obras ou seja acervos. Então, isso é muito importante para nós. Nós tivemos também recentemente a Filarmônica tocando no campus da UFMG para um público maravilhoso, 7.000 pessoas. Então, nós esperamos que no segundo semestre também nós teremos algo dessa natureza. Estamos já planejando e temos uma cerimônia, que é a cerimônia do dia 6 de setembro, que é quando marca de fato os 90 anos da UFMG. Então, há muito. E a SBPC, que é a reunião da Sociedade Brasileira de Progressistas, acontece no contexto dos 90 anos da UFMG. Um momento para se pensar a ciência num contexto mais amplo, né? E pensar o lugar do fomento também, a necessidade, a defesa das universidades públicas e também a defesa do investimento em educação, ciência e tecnologia. É isso que nós estamos fazendo e é muito importante para nós nesses 90 anos. Perfeito. Professora, eu queria agradecer muito sua presença, seu entusiasmo para pensar e levar à frente a universidade. Quero cumprimentar na sua pessoa todos os professores, alunos, funcionários, ex-funcionários, professoras, que se dedicaram também a criar esses 90 anos da universidade, né? E trouxemos a você, telespectador, a reflexão da importância da universidade para sair da crise, ser mais uma alternativa, uma esperança para os nossos jovens. Sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, esse Brasil não vai para frente. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.